é porque eu estabilizador. Tá certinho, tá bom, vai. Olá, pessoal, sejam bem-vindos à Base Podcast. Eu sou Marlene Manini. Eu sou a Lilia Muti. E esse é um pod voltado para falar sobre corpo, mente e alma. A tríade que fornece a base para uma vida melhor vivida. Yes. No episódio de hoje, foco. Você é uma pessoa focada? Então aqui, ó. Se não é, vai aprender a ser. vai aprender a ser. Enquanto isso, vou colocando um café que a Marlene me deu, tá? Patrocínio Marlene. Um café Patrocínio Baggio. Nossa, gente, eu tô apaixonada por esse café. Sério. Eu ainda não provei, vou provar junto com vocês. Façam. É de chocolate trufado, gente. Surreal. Ó. Cheers. Cheers. Saúde. Bom, vamos falar sobre foco. Isso aqui é um dos, inclusive, que ajuda a gente a ter foco. Exato, a cafeína é um dos nutrientes que auxilia no foco, né? Então, vamos falar de foco. Vamos. Como ser uma pessoa mais focada. É isso. Primeiro ponto é eliminar as distrações. Primeira coisa. E eu acho que talvez seja a mais difícil hoje em dia, porque a gente tem muitas coisas que nos distraem, a gente tem acesso muito fácil às coisas. Então, existe uma chance maior da gente se distrair. Por exemplo, o celular é uma delas, obviamente. Fato, o celular é o que mais distrai a gente. Inclusive, é uma das ferramentas que mais deixa a gente burro, né? Sim. Porque a gente enrolar a tela ali do celular faz com que a gente não tenha foco e não grave coisas como antigamente. Estava conversando isso com uma paciente essa semana. Assim, eu sou professora, eu não consigo mais ficar focada e lembrar dos nomes das pessoas. Antes eu lembrava o nome de todos os alunos, dos familiares deles. Eu falei assim, é por conta do celular, a gente tem um lugar para gravar isso pra gente. Então é óbvio que a gente não vai gravar, então a gente tem que buscar ferramentas para a gente exercitar essa memória e fazer com que isso seja rotineiro e faça a gente lembrar das coisas. Sim, e o problema também do celular, de ficar rolando a tela, com relação à distração mesmo, né, tipo de foco, a gente tem muito acesso à informação. E ali, o que acontece? Sabe quando a gente fala, é um tipo de dopamina barata? Porque o que você fica estimulado. A dopamina não serve exatamente, ela não te dá exatamente o bem-estar. E sim, ela te impulsiona a tomar uma ação. A dopamina ela serve para isso, para ser ela é um dispositivo para você agir. Só que o que acontece? É uma sensação boa, esse furor para poder agir, e hoje em dia o que a gente faz? A gente não age. A gente fica só buscando mais e mais e mais e mais essa euforia, né? Euforia para agir e não age. Isso é um problema. E a gente fica preso na tela ali por conta disso. E também tem um lance que você falou, a gente não grava mais as coisas. Não grava mais as coisas, porque a gente tem a facilidade de gravar no celular. E outra coisa, a gente acessa muita informação de forma muito superficial e a gente acaba esquecendo. Sim. Isso é fato. Né, de estar ali com um vídeo de 1 minuto, né, que você consegue pegar uma informação mínima, só que você não aprofunda esse assunto com a cafeína, por exemplo. Exato. Ou um estudo. Tem profissionais que trazem mais conteúdo, mas mesmo assim é pouco para a gente conseguir ser profundo, né? E entender daquela função, daquela ação. Tem um lado muito bom, porque assim, a gente não tá limitado. A gente não tá limitado a um livro mais, a gente a uma Barça, que nem era antigamente. Então a gente tem muito acesso, isso é muito bom, enriquecedor no ponto de vista que podemos ter conhecimento de diversos assuntos. Sim. Porém, o lance é a gente saber separar o joio do trigo. Literalmente assim, o que é bacana de você consumir e o que não é. O que só está sendo lixo ali de consumo, no sentido de que às vezes é uma informação legal. O que eu quero dizer mas não é uma informação que vai agregar tanto na sua vida. Sabe o que acontece muito? O lance da distração com o celular, isso acontece muito comigo. Veja se vocês se identificam, me fala se você também. Tá. De noite. Chega de noite pra mim é o meu horário de descanso, que eu quero desopilar um pouquinho, que eu quero fazer outras coisas que não seja estudar e tal. E aí eu recorro muito a Netflix, assistir um filme, eu gosto muito, então é a hora que eu vou dar uma descansada. E aí acontece de eu ligar, de eu começar a assistir o episódio da série, e aí eu pegar o meu celular enquanto eu estou assistindo o episódio. E aí sabe o que eu faço? Eu começo
a ver coisas e não esquece paro, da a série tá rolando, aí às vezes eu pauso e continuo. E, gente, a hora que eu vou ver, não, sem brincadeira, eu passei 1 hora na tela do celular, desencanei da série, só que o que acontece? Aquilo já me deu gatilho, eu já tô nesse movimento de dopamina, ou seja, eu estou muito pronta pra ação, ou seja, eu elevei minha frequência cardíaca, eu tô agitada, tudo que não é pra... A ansiedade bate. Tudo que não é pra acontecer antes de dormir tá acontecendo porque eu peguei a tela do celular e fiquei. Isso é um dos fatores que mais prejudica o sono. Porque se você quer ter um sono de qualidade, você não vai ficar ali usando a tela. Então, eu faço uma rotina com os meus pacientes que é o 3-2-1. Então, 3 horas antes eles não comem mais nada, 2 horas antes eles não bebem mais nada, nenhum líquido, e 1 hora antes eles têm que fechar todas as telas. Isso é o que mais ajuda a você entrar na rotina, na frequência do sono. Porque você não vai pegar mais o celular, você vai pegar um livro. Uhum. É regra. Não tem mais como fugir. Então, é bem isso. É regra. Porque se você deixa essa ferramenta, que é uma ferramenta no celular, Sim. é uma ferramenta, te distrair, você perdeu o foco total do seu sono de qualidade. E aí você não tem o processo de emagrecimento, você não ganha massa muscular, você perde o foco no seu trabalho. Vamos falar sobre isso. Prestem minha atenção. A distração aqui, a gente está dando como exemplo o celular, mas ele é muito válido para muitas atividades que a gente vai fazer e distrai, que nem a Marlene acabou de falar. Distrai no sono, né? Ali na rotina do sono. Da higiene do sono. Da higiene do sono. Distrai do trabalho, porque vira e mexe que você vai ler você vai pegar o celular para ler uma mensagem, mas aí você nem lê a mensagem porque você viu uma notificação no Instagram, você entrou no Instagram automaticamente e você já vai fazer. Ele te distrai na hora de estudar, porque se você fica com o celularzinho do lado, você tá lá lendo e aí de repente você pega ele só para dar uma olhadinha em alguma coisa, você já tá distraído. Ele te distrai na academia, que é um lugar, cara, tudo que a gente for fazer, pra que serve o foco? O foco. Cara, ele não tá aqui, eu lembrei disso agora e isso é muito bom. O foco, ele é um encurtador de tempo para você obter resultado. Sim. Tudo, absolutamente tudo que você fizer focado, você vai diminuir o tempo do seu resultado, para você obter um resultado. Ele é literalmente isso. Ele serve para encurtar, para você obter um resultado mais rápido. E aí, é a mesma coisa. Se eu estou na academia e estou escutando uma música que está me distraindo do movimento que eu estou fazendo, você pode ter certeza que eu vou demorar muito mais para ter resultado, porque eu não estou focando no músculo. Focando no músculo, na minha execução, na minha amplitude, no que eu preciso. A mesma coisa. Também distrai aonde o celular? Na hora de comer. Exato. Então, o que acontece ali? Se eu estou distraída, não vou ter tempo, eu não vou mandar informação pro meu cérebro que eu tô saciado. Então, quando a gente vai mastigar, a gente mastiga mais rápido olhando o celular. Isso faz com que você não preste atenção na mastigação, no movimento. O seu cérebro não entende que você está saciado e você esquece o que você está comendo. Porque o legal de você estar focando na alimentação é você prestar atenção na cor, na textura, no sabor, no visual, né? Se você fez um prato bonito. Então, isso tudo faz diferença na hora de você comer e se sentir saciado também. Sim, sem contar que quando a gente está distraído, é a mesma coisa. Você senta com um balde de pipoca, você não percebe. Se você senta na frente da televisão, do computador, do celular para almoçar, você come e você não registra que você está comendo. Ou seja, você vai ficar com fome muito mais rápido. Por quê? Porque não teve essa ativação, né? Você vai comer muito mais, porque você não está nem prestando atenção. Sim. Entendeu? Ou seja, a questão do tomar cuidado com distrações. E aí vem o que a gente fala em todos os episódios. Auto-observação. O que te tira o foco? Porque às vezes não é o celular. Às vezes pode ser qualquer outra coisa. Por exemplo, assim, se eu fico trabalhando aqui, eu presto muita atenção que é uma rota de avião, e eu fico prestando atenção no avião passando. Isso me tira o foco. Gente, por incrível que pareça. Aí às vezes, o que eu tenho que fazer?
Para estudar que a iluminação é melhor, eu setorizo, porque minha casa é muito pequena. Quando a gente for falar de hábitos, vocês vão aprender sobre isso, que a gente tem que ter um lugar para estudar, um lugar diferente para trabalhar, e como é um estúdio, então aqui é muito pequenininho, eu tenho que fazer essa setorização. Mas para trabalhar, que eu preciso de um foco maior, eu não posso errar, eu vou para a mesa. Aqui atrás é de frente para a parede. Eu não fico olhando o pássaro, o avião, o vizinho, não tem distração. Percebe? Então, a autoobservação aqui ela é muito importante para saber o que te distrai. Lidar com o tédio. Essa moto vai sair no áudio, provavelmente. Não? Então tá bom. Lidar com o tédio. Eu sei que às vezes a conversa não está tão legal quanto você imagina. Mas a gente tem que aprender a mudar o assunto. Procurar uma coisa que te deixa mais motivado por mais tempo. Ou só aprender a aguentar. Exato. Qual é o ponto? Nós estamos super estimulados. Sim. A minha geração já é diferente da sua, e a minha geração era assim, gente. Eu chegava da escola, eu ia almoçar, e depois eu ia assistir desenho na televisão. Eu assisti o que estava passando. Exato. Eu não tenho a opção de escolha. Eu não pulo propaganda. Eu vim de uma geração que sabe lidar muito mais com o tédio. Eu ia para banco, fazer depósito no banco. Eu tinha que ficar na fila. Eu peguei isso. Nossa, eu sou um pouco velha também. E aí, ou seja, amiga, não tinha... você não tinha celular para ficar se distraindo. Ou seja, você tem que aprender a lidar com o tédio. Eu lembro uma vez que eu tava na fila do banco e tinha um senhorzinho com um jornal, uma revista assim embaixo do braço, que eles andavam sempre com informação embaixo do braço. E aí ele pegava e abria o jornal assim no meio da fila e ficava lendo. Ou às vezes ficava prestando atenção com o olhinho em cima assim da fofoca dos outros. Mas era isso, era uma das coisas que eu fazia, eu ficava prestando atenção. Já que eu não tinha tinha com que me distrair. Mas, gente, vocês concordam que na fila do mercado a gente não tinha artifícios e artimanhas pra se distrair do tédio. Mas, cara, o tédio é importante, a gente tem que aprender a lidar com ele. Por quê? Por exemplo, que nem a gente tá falando, às vezes uma conversa é tediosa, mas você precisa estar ali durante aquela conversa. Às vezes uma reunião de trabalho é tediosa, mas você não pode ficar viajando na maionese, você precisa estar ali. Presente. Às vezes, na maioria das vezes, estudar é tedioso. Você tá assistindo um vídeo que você tá assim, meu Deus, ler é tedioso, ler romance, ler para estudar é tedioso. E se você não aprender a lidar com esse desconforto que é o tédio, você não vai conseguir executar essas coisas. Sim. Então, assim, toda vez que você se parar e falar assim, nossa, que saco, fala assim, ai, que bom, olha aí, uma oportunidade para eu lidar com o tédio. Sim. Você pode ter certeza, a pessoa só consegue estudar, prestar atenção numa reunião, ir a fundo nisso, quando você sabe lidar com o tédio. Então é um fato que você vai ter que trabalhar isso. Aprender. Exatamente. Aceitar as suas limitações mesmo. Já tava aqui embaixo. Eu que comi bom. Aceitar as suas limitações. Do tipo assim, no começo das coisas, a gente não vai ser bom. Somos aprendizes. E a gente tem que saber vestir essa camisa de aprendiz. A gente sempre fala isso. Ou seja, no começo eu vou ser ruim. Ou seja, no começo eu tenho que aceitar que eu tenho limitações. Exato. No começo eu vou ser coluna toda torta, correndo. Mas depois eu vou ficar com a postura linda, corredora. Até você aprender, você tem uma limitação. Exato. E aí, muitas das vezes, a gente se perde no foco porque a gente não aceita essas limitações que a gente se põe. Se põe não, que a gente tem, né? Que a gente vai ter. Tem, mas a gente se põe também. Tem algumas que sim, que a gente é boa, muito bem pensado, porque muitas das vezes a gente acha que a gente tem e nem tem. É só uma coisa da cabeça mesmo de fato. Cria. E a gente perde o foco por isso. De não saber, tipo assim, só aceitar que tem ali umas limitações. Então, toda vez que a gente for começar uma atividade, ou estiver durante uma atividade, porque também leva um tempo, e aí entra a gente saber que tudo é um processo, o foco está muito ligado com essa sabedoria de você ter calma, aceitar este processo, aceitar que você tem limitações, aceitar que você é um aprendiz e saber que é um processo. Hoje eu tô melhor do que ontem e pior do que amanhã, entendeu? Então, tipo assim,
ter essa sabedoria, toda vez que talvez a gente querer meter os pés pelas mãos, se perder mesmo, que esse é o ponto de se perder no foco. É você se distrair, é você não saber lidar com as coisas. Então você tem em mente falar assim, ó, calma, eu sou um aprendiz, calma, eu sei que eu tenho limitações aqui, mas que eu estou num processo. E saber também se beneficiar desse processo. O exemplo da minha paciente, que a gente estava falando sobre aceitar limitações, né? Ela tinha uma distorção de imagem muito forte, ela não conseguia comprar roupas adequadas para o processo dela, então ela comprava roupas maiores do que ela deveria usar, e ela não conseguia ver que ela estava evoluindo. E aí uma das coisas que eu fiz foi conversar com ela sobre aceitação. A gente fez um exercício sobre afirmações positivas, então ela escrevia mesmo no papel sobre ela estar bonita, sobre ela se sentir linda, sobre o marido dela aceitar que ela está bonita, que ela está evoluindo. Isso fez muito bem para ela, e ela voltou no consultório falando assim, nossa, eu estou muito melhor, conseguindo ver que eu evoluí, conseguindo comprar as roupas certas, conseguindo ver e forçar mesmo esse processo de início, né, para ela aceitar essa limitação que ela tinha de se ver e entender que tudo é um processo. Literalmente, que tem esse tempo de maturação, que a gente realmente não vai saber fazer e estar bem o tempo todo, né? Então, tudo é um processo. Saber que tem ali um período, literalmente, né? Que a raiz vai crescer para baixo, a gente tem que crescer. A raiz tem que crescer para baixo. Tem que crescer para baixo. Que a raiz vai crescer enquanto você não tá vendo, talvez, esse processo, esse progresso, perdão. A gente não tá vendo um progresso dentro do processo. E pode ser que seja isso mesmo, esse ponto de manter o foco nesse sentido, né? De você saber que é um processo. É um processo. Beleza. O que mais? E a gente tem que também saber lidar com os imprevistos. Porque eles vão acontecer. No modo de trabalho, eu uso muito a rota como foco para mim direcionar, né, o meu acompanhamento. Então, meu paciente começa com o bonequinho do The Sims, e ele tá ali naquela rota onde a gente vai traçar um caminho para ele seguir. E eu falo no final que os imprevistos vão acontecer. Então, ele vai ter ali desvios no meio do caminho e que vai acontecer imprevistos. Então, ele vai ter que saber lidar com eles. Por exemplo, vai ter uma hamburgueria que eu vou ter que ir, vou ter que saber lidar e saber escolher o melhor hambúrguer. Vou ter um encontro numa pizzaria, num rodízio de pizza, e vou ter que saber fazer as boas escolhas para mim não atrapalhar esse processo que é o foco no momento do emagrecimento, ou do ganho de massa muscular, ou da doença que a gente ali a pessoa tem uma doença que a gente tem que tratar. Então ela tem que saber fazer boas escolhas nesse caminho. E você falou, é uma coisa fato, por exemplo, às vezes a gente está muito focado, determinado lá para um objetivo que a gente tem. Vamos colocar que seja de emagrecimento. A gente tem muito objetivo de emagrecer e tal. E dentro do processo de emagrecimento nós temos alimentação, aí a gente tem o exercício e tal. Sono. Aí vamos supor que você fica doente. Isso é um imprevisto. E o que você tem que saber é manter a cabeça sabendo que é só um período. Eu vou voltar para o foco. Então você tem que ter essa maturidade para lidar com esse imprevisto e não desabar. Não desistir, para você realmente conseguir manter o foco depois ali, entendeu? Saber que isso faz parte. Finais de semana, viagens, que nem você comentou, sair com os amigos, ir comer um lanche. Isso vai fazer parte, a gente tem que ter essa natureza. Ou seja, já colocar na nossa mentalidade que vai ter os imprevistos e que a gente tem que saber lidar da melhor maneira possível. Uma coisa que eu faço é também determinar esse imprevisto às vezes. Por exemplo, eu sei que todo sábado eu vou comer uma pizza com a minha família, ou toda sexta-feira à noite. Mas daí não é um imprevisto, é um imprevisto previsto. Previsto. Mas, por exemplo, eu sei que sábado eu vou sair, mas não sei para onde eu vou. E aí eu tenho que saber escolher o melhor lugar para ir comer. Então eu vou vou escolher o melhor prato do restaurante que tenha uma proteína, um carboidrato, uma gordura e uma fibra. Ou seja, não deixa de ser assim. O foco ele também está relacionado com saber fazer melhores escolhas. Sim. Boas escolhas, certo? Certo.
E dentro do foco também tem saber dizer não para as boas oportunidades. Também. Entende? Isso é muito Porque assim, importante. o mundo tá cheio de coisas muito maravilhosas para a gente poder usufruir, ver, experimentar e fazer. Se a gente tem um foco de uma coisa, a gente tem que abrir mão de outras coisas. E é muito óbvio e fácil dizer não para as coisas que a gente tem a certeza que estão atrapalhando nesse foco. Porém, é muito difícil a gente saber dizer não para coisas que parecem muito boas. Não, que parecem muito boas. Você fala assim, não, tá tudo bem. Aí, isso é uma coisa boa, né? Não faz... Vou dar um exemplo. Na alimentação também, que eu acho que vai ser fácil da gente visualizar. É muito fácil dentro de uma dieta você virar e falar assim, não, vou dizer não pro doce, porque o doce é muito óbvio, do tipo assim. Mas você virar e falar assim, saber dizer não pra uma pasta de amendoim, porque você acha que a pasta de amendoim é uma boa escolha e pode ser de acordo com a sua alimentação, o seu objetivo, de acordo com tal. Mas dentro de um processo de emagrecimento, não funciona. Muito provavelmente ela não vai ser. Só que ela aparenta ser. Exato. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ou, por exemplo, vou dar um exemplo um pouco mais radical, mas a Má vai entender, né? Tipo assim, quando você tá em déficit calórico, você tá lá acompanhando o Canutri e você tá em déficit calórico. E daí você acha por bem colocar muitas frutas no meio de um lanche da tarde. Não vai ser uma boa... Só que parece ser uma boa escolha. É saudável, é só fruta. E tá tudo bem. E seria, né? Mas tem um problema acoplado aí, que quando você tá em déficit calórico, se você comer muita fruta, vai te dar um pico. E um pico glicêmico muito alto. Que não deveria acontecer, sabe? No meio da... Foi isso que eu falei, tipo, no meio da tarde, você não comeu uma proteína antes, você não tá associando ela com uma gordura, com uma fibra, para dar uma quebrada. Então, uma boa escolha. Então, ela é uma boa escolha, mas não nesse caso. Então, a gente tem que saber dizer não para essas boas escolhas também, né? Isso é muito difícil, assim, tipo, nesse processo de manter o foco. Sabe, você quer sair dos seus amigos, mas você tá focado em estudar. Você tem que estudar. E é uma boa escolha você sair com seus amigos. Sempre você vai sair da rotina, vai ter aquele tempo livre, descontração, mas o foco... Você tem que saber. Esse é o ponto. É o estudo. É você saber o que você tem que priorizar ali naquele momento. E a gente vai fazer um episódio só sobre o que é essencial. Ou seja, o que é prioritário, o que é vital, o que a gente tem que... O que é importante. O que é determinante, mais do que o importante. É importante você sair com os amigos, mas é essencial você estudar, então você escolhe o estudo. Sim. Percebem? Então, saber dizer não a boas oportunidades talvez seja uma das coisas mais difíceis dentro do foco. Com certeza. Né? É difícil porque o nosso inconsciente aceita qualquer coisa, né? Tipo, toda coisa que vai fugir do que a gente quer. Por isso que a procrastinação vai vir em seguida. Aham. Porque a gente vai procrastinar as nossas escolhas boas. Como é que é o nome do... Wesley? Não. Ai, meu Deus, dos sócios, o Bruno Perini? O Bruno Perini, ele dá esse exemplo, né? Que quando ele quer procrastinar, ele pega e lê um livro. Exato. Ou seja, é uma boa escolha. Você percebe? É uma boa coisa, mas... O foco dele é a escrita do Ou livro seja, dele. você tem que saber dizer não a boas oportunidades. Essa é uma delas. Esse é um exemplo, só para vocês entenderem do que a gente está falando. Gente, foco. Por que a gente precisa ter foco? Lembra que eu falei que o foco ele é um encurtador. Uhum. Por quê? Porque o nosso tempo, literalmente 24 horas, e a nossa energia é limitado, são recursos limitados. Você não vai terminar o dia com a mesma energia da qual você começou. Fato. E com a mesma quantidade de horas, de tempo. Sim. Então, quando a gente entende que são recursos limitados, a gente vai saber quando dizer não, por exemplo, para uma saída com amigos. Porque você vai entender que o seu tempo e a sua energia são recursos limitados. Quando você sai vamos supor, sai para uma noitada, sai para fazer alguma coisa, o que acontece? No dia seguinte você já furou às vezes com o compromisso do estudo. Você já comeu provavelmente mal.
Exato, que já vai interferir no quanto você vai estar na sua energia do dia seguinte. E no seu processo de estudo também, porque você não vai conseguir ficar focado. Percebe? Exatamente. Aí você, no dia seguinte, você já vai interferir no seu sono, porque daí você saiu da sua rotina. Você foi dormir mais tarde e aí você acordou mais tarde. Então, ter em mente que tempo e energia são recursos limitados. Pronto, é isso que a gente tem para dizer sobre isso. Foca a nossa direção, né? Foca a nossa direção. Porque se a gente não tem um foco ali na nossa rota... Eu vou pegar... Vai falando. Se a gente não tem um caminho ali para nossa rota, a direção para aquele lugar que a gente quer chegar vai ficar cada vez mais distante, porque daí você vai para o imprevisto ali de sair com os amigos, você vai para o imprevisto ali de tomar um café da tarde com a sua mãe, você vai para o imprevisto de assistir uma série, mexer no celular, ficar horas ali rodando na rede social. Imprevistos, distrações, boas oportunidades, tudo não passa de distração. Exato. Se você for parar para pensar. E o que acontece? Essa imagem é muito ilustrativa, a gente vai trazer praticamente uma resenha inteira desse livro quando a gente for falar sobre o que é essencial, mas isso também tem tudo a ver, porque aqui tem muito a ver com o foco. Essa imagem, ela fala por si só. Quando a gente tem um foco, se a gente tem um foco, a direção é certeira. Por isso que aqui, foco é a direção, é o direcionamento que a gente tem. Se eu não sei qual é o meu foco, se eu não tenho foco, eu fico dispersando para tudo quanto é lado. Atirando para todos os lados. Entendeu? Não só tipo de atirando, mas é isso que você falou. As distrações, então boas oportunidades, obstáculos, imprevistos, vai tirar a gente do foco. Se a gente não tiver essa linha reta, não traçar essa linha reta. Exato. Bastante informação, bastante coisas aqui. Eu vou só fazer uma listinha para recapitular, que é uma coisa que a gente sempre faz, que é o quê? Como se manter focada. Saber lidar com as distrações. Saber lidar com o tédio. Aceitar as suas limitações. Então, entender que você vai ser... se vestir a camisa de iniciante nas coisas. Saber lidar com imprevistos e obstáculos no meio do caminho. Entender que tudo é um processo. Abraçar as suas escolhas, ou seja, aceitar as suas renúncias. A gente não falou muito disso, mas qual é o ponto? Toda escolha exige renúncias. Então, quando você está escolhendo uma coisa, você está renunciando outras. E você tem que estar muito certo disso que você está fazendo. Senão você vai ficar nessa gangorra de mas será? E se? E talvez eu deveria estar olhando para o lado. E até mesmo o foco, ele é muito também de saber lidar com o FOMO. Que é Fear of missing out. Exatamente, que é aquela sensação de eu tô perdendo alguma coisa. Então, do tipo assim, é isso. É saber aceitar a escolha. E saber as renúncias. E aceitar as renúncias, né? Quer dizer não às boas oportunidades. Que a gente falou. Senão você vai se sair e vai pra rota errada ali do que você pretendia. Você vai perder tempo. Vai perder tempo. Você não vai encurtar, que o foco serve para isso. Lembrar que tempo e energia são recursos limitados e que o foco é uma direção. Ou seja, pega isso tudo que a gente falou e aplica a autoobservação. Aplica na sua vida, para agora para prestar atenção em tudo isso que a gente comentou e vai aplicando para a sua vida para que você consiga ser mais focado. Vai na aplicação que você para analisar e depois você aplica para você entender aonde que tem que acontecer os ajustes. Mas agora você já aprendeu como ser uma pessoa mais focada e pode aplicar todos os exemplos que a gente deu. Aplica na sua vida. Aplica na sua vida. Conta pra gente aqui nos comentários se você se tornou mais focado, se esses exemplos ou tudo que a gente falou aqui trouxe alguma ajuda na sua vida. Você me encontra. Gente, eu acho que virou um bordão já. Virou um bordão, é isso. Você me encontra no @MarleneMariniNutri. O meu @LiliaMutti, MUTTI. E a gente se vê no próximo episódio. Beijos.